Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e estamos falando nesses programas sobre o início, os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre um texto aqui em Lucas 2. Então, nós já falamos em dois estudos anteriores sobre o primeiro capítulo desse tão importante Evangelho de Lucas, né? Um evangelho que começa com o autor dizendo que estava escrevendo para esse excelentíssimo Teófilo, para que a sua fé fosse confirmada, para que ele tenha certeza da fé. Então esse evangelho tem esse caráter para todos nós até hoje, né? Confirmar, atestar a nossa fé, para que eu e você possamos a cada dia termos mais certeza da nossa fé nesse Jesus que nasceu de uma forma miraculosa, como foi dito nesse capítulo número 1. No capítulo 2 vai falar exatamente no início do nascimento de Jesus, né? O capítulo 1 é a profecia, é o anjo aparecendo, tanto para Zacarias quanto para Maria, para falar de João Batista e falar do nascimento do Salvador, Jesus Cristo. No capítulo 2, Jesus vai nascer, né, nos dias que teve o decreto do imperador César Augusto. Vai ser nessa época que José e Maria vão até a cidade de origem, do passado aí da família de José, e vão para Nazaré. E vai ser lá, que em Nazaré, com Maria grávida, que Jesus vai nascer. Jesus nasce numa situação muito importante para todos nós, né? Com todos aqueles clamores, né, que tinha desde o Velho Testamento pelo nascimento do Messias. Jesus vai nascer lá em Belém de uma forma simples, né, como uma pessoa simples. Ele é aqui o rei eterno para sempre, mas vai nascer de uma forma muito simples junto aos pastores na região. E logo depois, no versículo 21, vai cumprir, né, a família, como pessoas que cumpriam a lei de Deus, vão circuncidar um menino, como todo judeu homem naquela época eram circuncidado também. Jesus também vai ser apresentado ao templo, algo que era comum também. Então, versículo 22, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, aqui citando um texto anterior lá dos primeiros livros, né? Os livros da lei de Moisés. Então, Jesus nasce e dentro da sua família judaica religiosa que cumpria a palavra de Deus, ele vai cumprir todos os cerimoniais que havia sido dito no Velho Testamento sobre esse menino. Mas o destaque que eu queria dar nesse programa de hoje está naquela passagem a partir do versículo 39 desse capítulo. Porque, né, essa passagem é a única passagem que nós temos falando aí sobre a adolescência de Jesus, né? Então a gente tem um bom relato aqui em Lucas, em outros evangelhos também, sobre a infância de Jesus, né? Mateus fala, né, quer dizer, sobre o nascimento de Jesus, né? Mas não temos sobre a infância toda dele, né? Então a gente tem a promessa do nascimento de Jesus, nós temos tudo o que foi feito miraculoso por Deus para esse Salvador, Messias, vir ao mundo, mas depois a gente só vai ter informação sobre o início do ministério de Jesus, a não ser esses versículos que vamos ler nesse momento. Então, o versículo 39 diz assim: cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Lembra que Jesus ali, né, os seus pais, né, José e Maria, na verdade já moravam em Nazaré. José era descendente da família real ali, que tinha origem na cidade de Belém, como estava profetizado lá no Velho Testamento, que Jesus nasceria em Belém, né? Na verdade, o Messias nasceria em Belém, uma cidade na região da Judéia, mas moravam em Nazaré. Então eles retornaram
para Nazaré. Versículo 40 fala: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Uma coisa muito importante, né? Toda criança deve crescer, deve se desenvolver, mas Jesus também crescia em sabedoria. Então a gente vê aqui um passo importante da família dele, dos seus pais, na educação desse menino, que crescia tanto fisicamente, né, como uma pessoa saudável, mas também começava a se tornar sábio, né, conhecedor de coisas importantes aqui, e Deus estava sobre ele, né, acompanhado por Deus. Versículo 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, né? Então os evangelhos destacam que os pais de Jesus eram de fato seguidores de Deus, eram de fato obedientes à lei mosaica, como um bom judeu deveria ser. E todo ano, como diz a lei, eles iam em comemoração até Jerusalém para a festa da Páscoa. E lembrando, gente, é uma viagem que não é tão perto assim para se fazer pelos meios de transportes que eles tinham na época, né? E quando você vai para uma festa dessa, passar alguns dias levando família, então realmente tinha que fazer um esforço bem grande, né? Uma organização, um planejamento, né? E eles faziam, cumpriam o que Deus diz. 42 diz: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então agora está contando sobre o período que Jesus tinha 12 anos de idade. Essa época é uma época importante, né? Já falamos sobre isso em outros programas também, mas é importante porque marca aí realmente uma mudança de um menino simples, né, para o início aí de um homem, né, daquele que está começando a participar socialmente da parte religiosa dos homens, né? Então os judeus começavam a vê-lo como um homem já, né? Como um homem mesmo, né? Na parte pelo menos espiritual dos direitos e responsabilidades espirituais, né? Mesmo sendo um jovem, o judeu sabia disso, que ainda era novo, que não era um maior de idade, como a gente diz hoje, mas ele já começava a ter funções aí bem importantes, né, dentro dos homens e das suas funções religiosas, assim podemos dizer. Versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem, né? Aí o pessoal fica pensando muito, por que será? O que será que aconteceu aqui, né? Jesus conseguiu sumir no meio deles, né? Então a gente vai pensar que uma viagem dessa, né, normalmente é uma viagem feita em comitivas, bastante pessoas de famílias da mesma cidade, parentes muitas vezes, faziam essa longa viagem juntos e normalmente com muitas crianças, né, no meio, né? Então as crianças ficavam entre si. Talvez Jesus, por causa dessa mudança mesmo, né, ficando um pouco mais velho, acabou ficando desapercebido, né? Talvez os pais acharam que ele estava com as crianças, né? Então, de alguma forma, quando deram conta, Jesus não estava com eles, né? Versículo 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então eles começaram a procurar, eles achavam que Jesus estava realmente com os seus parentes, com as pessoas dessa companhia da viagem. Jesus não estava. Então ficaram preocupados e começaram a procurá-lo, né? Procurar Jesus entre os conhecidos, entre os parentes, aonde um menino poderia estar, onde seria o mais óbvio, né? Mas não encontraram e tiveram que voltar então para Jerusalém, né? Então Jerusalém, na época da Páscoa, seria realmente uma Jerusalém meio desesperador para os pais, né? Por quê? Porque é uma cidade que está com a sua população aumentada, né? Então se a gente imagina uma cidade que tenha tantos mil habitantes, numa festa típica, a cidade recebe muita gente de fora, né? Então isso pode até multiplicar em grande quantidade o número de pessoas. Então isso dificultaria ainda mais, né, para esses pais procurar esse menino Jesus, esse adolescente Jesus. E eles vão, mesmo assim vão até Jerusalém. 46, versículo, diz assim:
3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Então a procura demorou vários dias, né? Imagina o desespero aí, a preocupação desses pais ao procurar o seu filho. Mas encontraram Jesus lá no meio dos doutores, né? Lugar que muitas vezes um adolescente não está, né? Um jovenzinho nem sempre está ali, mas Jesus se destacando aqui, né? Estava no meio dos doutores, os homens que conheciam bem a palavra de Deus. E uma coisa importante aqui nesse aprendizado de Jesus, nesse crescimento de Jesus, né? É que ele estava ouvindo, né? É importante aí, jovens que estão assistindo a gente, né? Mas é importante para todos nós cristãos ouvir da palavra de Deus, de pessoas que conhecem da palavra de Deus, né? E interrogar, né? Perguntas sempre são boas, né? No sentido de querer crescer mais, né? De ter sabedoria, adquirir sabedoria. Então essas perguntas são muito válidas, né? Jesus estava fazendo isso, estava no meio de pessoas que sabiam da palavra de Deus, ele estava ouvindo essas pessoas e também estava perguntando, tudo isso para aprender mais. Jesus estava crescendo na sabedoria. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então Jesus também estava conversando com eles, né? Jesus não estava só apenas ouvindo da palavra de Deus e indo embora, né? Mas ele ouvia, ele perguntava, ele falava, ele respondia, ele ensinava, ele estava conversando com aqueles doutores, né? Algo importante para nós também. Para o seu aprendizado, para o meu aprendizado, para o nosso aprendizado, precisamos ouvir, precisamos perguntar, precisamos falar, precisamos responder, né? É um aprendizado completo para nós podermos ter uma fé cada vez mais crescente, uma certeza da nossa fé. Precisamos ter esse processo como esse menino Jesus aqui vem fazendo. Logo os seus pais viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Então, olha, não precisa ser pai ou mãe para imaginar realmente o sofrimento, a aflição que esses pais estavam passando nesse momento, né? Imagina aí, mais de 3 dias de procura por um filho sumido, né? Olha só o desespero. Ele, porém, respondeu no versículo 49: Por que me procuráveis? Não sabiam que cumpria estar eu na casa do meu pai? Interessante, né, essa resposta, né? Jesus estava muito claro sobre isso, né? O propósito de vida dele, né? De aprender de Deus, das coisas do Pai dele, né? Talvez esse propósito deve ficar muito gravado também em nossas mentes, nos nossos corações, né? Porque às vezes nessa vida que nós vivemos, nos ocupamos com tantas coisas que esquecemos que nós cristãos somos filhos de Deus agora, né? Que cabe a nós dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa vida cada vez mais ao Pai. Continuando a história, né, Maria não entende tão bem o que está acontecendo, mas ela guarda no coração tudo o que estava acontecendo ali. E no final vai dizer que Jesus vai, obediente aos pais, e crescia Jesus, no versículo 52, em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Coisas importantes, todos nós cristãos precisamos nos desenvolver, crescer a nossa fé, né? O livro fala sobre isso, ter certeza da fé. E Deus vai ficar maravilhado com isso, né? Nós vamos crescer diante de Deus, mas também diante das pessoas. Precisamos também nos mostrar ao mundo. Mostrar o quê? Mostrar Jesus. Mostrar nossa fé, que é crescente, que vai cada vez mais ser vista pelas pessoas, pela nossa vida obediente ao nosso Deus. Precisamos então crescer como Jesus, em sabedoria, né? Não vamos crescer mais, alguns de nós não vamos crescer mais em estatura, mas em graça diante de Deus e graça diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe.